Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como prometido, né? Eu não consegui realizar a live ontem por causa de problemas técnicos no meu notebook e resolvi gravar essa primeira aula de tratamentos térmicos superficiais. Eu, professor Everton Lima Menezes, juntamente com o professor Luiz, né? Que ficaremos com as turmas da NCK1 e NCK2 e é isso aí, né? Vamos para o sumário da nossa disciplina. Foi apresentado ontem o roteiro, né, das aulas, foi, foi mostrado também o plano de aula, né. Está anexado no Classroom, porém as datas das aulas práticas podem ser modificadas. Iremos falar sobre a introdução à disciplina, o histórico do tratamento térmico, correlação entre microestrutura e propriedades, classificação conforme as normas AISI, termodinâmica, considerações históricas, transformações e processos de estado de equilíbrio termodinâmico. Nós iremos falar sobre os princípios zero, equilíbrio, princípio primeiro ou primeira lei, né, da termodinâmica. Iremos falar sobre o princípio segundo ou segunda lei da termodinâmica de maneira sucinta e conversões de calor em trabalho, né. Então tudo está relacionado, né, com os aspectos históricos segundo a sua evolução, né, desde 200 mil anos antes de Cristo ou 200 mil anos, né, durante a pré-história, a 4.000 antes de Cristo, né, até a Idade Antiga, passando pela Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. No tempo de 2.000 anos antes de Cristo a 18.000 anos antes de Cristo, no período paleolítico, né, era destacado pelo nomadismo. Pessoas que não conseguiam ficar por muito tempo num respectivo lugar ou numa respectiva região, né, e com o tempo mudavam de lugares, né. Era destacado pela caça e a pesca. Já depois de 18.000 anos de Cristo até 5.000 anos antes de Cristo, já entra o período neolítico com a revolução agrícola. E entre 5.000 anos antes de Cristo até 4.000 antes de Cristo, né, se destaca a era dos metais ou idade dos metais, com o surgimento da metalurgia, a revolução urbana, né? E depois de 4.000 antes de Cristo vem a Idade Antiga, né? Que é o surgimento da escrita. Então, o trabalho de metalurgia, né, vem até mesmo antes do período da escritura ou do período da escrita, né? Antes de 4.000 antes de Cristo. E na Idade dos Metais, né, segundo aspectos históricos, pode ser destacado através da Idade do Cobre, né, como o primeiro metal a ser utilizado. Era utilizado como utensílios, ferramentas, né, ferramentas de corte, armas e utensílios domésticos. Logo depois veio a Idade do Bronze, que é uma liga formada pela junção entre cobre e estânio, utilizado como ferramenta para agricultura, ferramenta ou material para domesticação de animais. E depois a Idade do Ferro, né, ferramentas e armas muito mais resistentes por causa do teor de carbono concentrado nesse material, né, utilizados para construção de pontes, fortalezas, né, e prédios, né, queira ou não prédios. Em um primeiro momento, o homem apenas extraiu os materiais da natureza, né? Depois, com o domínio do fogo, né, com o domínio do fogo obtiveram-se, né, as seguintes características. Houve a possibilidade do ser humano se aquecer durante as noites frias. Teve a possibilidade de proteção contra os predadores, iluminação durante a noite nas moradias,
e, consequentemente, cozinhar, né? O domínio do fogo ocorreu por volta de 500 mil anos atrás, ou seja, há muito tempo, né? E o que o cobre, o elemento químico da tabela periódica, está localizado aqui? O que ele significa? Significa que o cobre foi um dos primeiros metais, né, um dos primeiros materiais que entrou em contato, né, com temperaturas elevadas, né, e notaram que esse material tinha capacidade de modificar, né, as suas características. Simplesmente tudo aconteceu por digamos, um tropeço, né? Alguém no passado tropeçou numa pedra, né, com essa característica aqui, e essa pedra entrou em contato com um fogo, ou na época era uma fogueira, e fundiu o material. Então notaram como um material que tinha característica de uma pedra, ou era semelhante a uma pedra, em contato com fogo, ele se tornou líquido, né? Depois disso, como tiveram as características, observaram as características do cobre, né? E observaram também que após entrar em contato com o fogo, o cobre ele tinha uma melhor maleabilidade, né? E consequentemente uma melhor moldabilidade. Então ele em estado mais fundido tem a característica de se tornar muito mais moldável, né? Ou ele quando aquecido tem a característica de ser mais moldável. E esse cobre, né, pelo fato de ser duro e ser fácil conformação, ele já era utilizado para a fabricação de lanças. Era utilizado para a fabricação de materiais que possuem, né, algo pontudo. Era utilizado para a fabricação de espadas, entre outros elementos ou materiais. Então tudo partiu do cobre, né, por um simples acidente, né, de alguém tropeçar e numa pedra e a pedra cair na fogueira, e observar que aquilo ali em contato com o fogo, né, melhoraria a maleabilidade e a moldabilidade dele. É bastante antiga a preocupação do homem em obter metais resistentes e de qualidade. O imperador romano Júlio César já afirmava, no ano de 55 anos de Cristo, que os guerreiros bretões se deparavam com o problema de suas armas entortarem após certo tempo de uso, né? Isso os obrigava a interromper as lutas para consertar suas armas de ferro, né? Então, até mesmo 55 anos de Cristo, né, já utilizava um mecanismo na verdade já utilizavam, né, armamentos, né, de material consequentemente fundido, né? Só que eles tinham um problema de se entortar e consequentemente haveria necessidade de consertar sua arma. Então já tinha algum problema em relação às suas propriedades, e isso destaca que nessa época os tratamentos térmicos que eram realizados não eram suficientes para manter a peça, né, ou no caso aqui o material de batalha, né, resistente. Os romanos, por sua vez, já haviam descoberto que o ferro se tornava mais duro quando aquecido durante longo tempo num leito de carvão vegetal resfriado em seguida em salmoura. Então aqui os romanos, aproximadamente nessa época, eles já tinham um conhecimento que se nós aquecermos o metal, né, e até um certo ponto deixarmos homogeneizar e depois realizar o resfriamento brusco em salmoura, a propriedade do metal, né, já era modificada, ganhando uma certa resistência, até mesmo um aumento de dureza dele, né?
Tudo isso está relacionado com o calor e o modo que é resfriado. Então, o tratamento térmico, ele é basicamente o aquecimento de um material e a maneira que é mantido no forno, o meio, e a maneira que você está resfriando o seu metal. Então, o tratamento térmico é isso, né? Definição. O que é tratamento térmico? Definimos durante as aulas, ou durante a aula do MIT, né? Nós conseguimos definir, que é a mudança microestrutural, né? Quando acontece uma mudança microestrutural, consequentemente as propriedades do metal estão sendo modificadas, né? Melhorando ou não melhorando sua resistência, melhorando ou não a sua dureza, melhorando ou não a sua maleabilidade, né? E etc, e etc e tal. Então, o que é tratamento térmico? Tratamento é isso, né? É o aquecimento e o resfriamento, né? Desencadeando uma mudança microestrutural e, consequentemente, mudança de propriedades. Tratamento térmico pode ser definido como aquecimento ou resfriamento controlado dos metais feito com a finalidade de alterar suas propriedades físicas e mecânicas, sem alterar a forma do produto final. Definição. Qual é o objetivo do tratamento térmico? O tratamento térmico, né, tem uma infinidade de objetivos. Além das remoções das tensões internas, que a gente já havia conversado nas últimas aulas, nas aulas anteriores, das disciplinas anteriores, né? Visa aumentar ou diminuir a dureza, visa aumentar ou diminuir a resistência mecânica, melhorar a ductilidade, melhorar a usinabilidade do material, melhora a resistência ao desgaste, melhora a propriedade do corte do material, melhora a resistência à corrosão, melhora a resistência ao calor e modifica as propriedades, né, elétricas e magnéticas, mais precisamente com aumento de temperatura. É interessante observar nessas modificações de propriedades magnéticas aqui, que até mesmo o aço, né, que vocês costumam já trabalhar no mercado, na indústria de vocês, ou na fábrica de vocês, se simplesmente eu pegar determinado aço e aquecer até certo ponto, né, a propriedade dele magnética ele já é modificado. Então ele deixa de ser magnético e passa a ser um metal não magnético, né? E se eu aquecer mais um pouco, esse mesmo metal tem a característica de obter novamente a propriedade de magnetização dele, ou de magnetismo, né? Então, trabalhar com temperatura, né, trabalhar com temperatura é um fator muito importante, né, na hora de obter, né, a característica desejada para o metal que vocês desejam, né, no caso, que vocês estão almejando. Os tratamentos térmicos existentes. Temos a normalização, temos a cementação, temos o recozimento, temos a têmpera e o revenimento e também a nitretação. O recozimento, né, tem a característica de aliviar as tensões, recristalizar, homogeneizar a microestrutura do material, que pode ser dividido ou total ou pleno, ou de maneira controlada em relação à temperatura, né? Um processo isotérmico. Quando a gente fala em processo isotérmico, a gente já lembra de termodinâmica. Vou escrever aqui. Termodinâmica. Isso aqui era para ser um C, mas não saiu. Então, o processo isotérmico com temperatura constante está correlacionado com a termodinâmica. Existem duas classes de tratamento térmico, né? A primeira classe de tratamento térmico, ela visa modificar toda a estrutura do material a ser trabalhado, no caso aqui, a massa do aço, né? Temos a têmpera,
que é o tratamento térmico que visa modificar tudo. Temos o revenimento, temos o recozimento e a normalização. Então, tanto o item A, B, C e D, ele modifica toda a estrutura, né, do material que você está realizando o tratamento térmico. Se existe um tratamento térmico que ele visa todo o material, é claro que existe também um tratamento térmico que ele almeja apenas a parte superficial, né, que é uma fina camada superficial da peça. Temos a cementação e temos a nitratação, ou a carbonitratação também, né? Então são dois mecanismos que visam, né, realizar um endurecimento superficial da peça que você está trabalhando, com o intuito de obter uma certa dureza, né, um ganho de propriedade. O objetivo da têmpera. O efeito principal da têmpera no aço é o aumento da dureza. Então, se eu estou realizando a têmpera, consequentemente, eu quero realizar, né, um aumento de dureza daquele material. Caracteriza pelo resfriamento rápido, por alguns segundos ou milésimo de segundos. Então, a maneira que você está aquecendo, deixando no forno, e o tempo que você está levando para resfriar, né, ele é fundamental para ter uma dureza elevada. E é claro que o mais homogênea, né, mais homogênea. Geralmente é realizado utilizando água, salmoura ou óleo. Isso dependerá da composição do aço. Pode-se utilizar água, pode-se utilizar salmoura ou óleo. Também tem o jato de ar, né? Só que o jato de ar tem que ser de todas as direções. E temos alguns materiais poliméricos, né, que podem ser utilizados como mecanismo de resfriamento, né? Mais à frente, no decorrer das aulas, eu vou mostrar um artigo científico para vocês para um produto, né, um material polimérico chamado PAG, né? Ele tem a característica de homogeneizar, né, a peça durante o resfriamento brusco. E resistência ao desgaste, né? Uma têmpera aumenta a dureza e melhora a resistência ao desgaste do material. Qual são as etapas ou as fases para realizar uma têmpera? Primeiro eu tenho que aquecer, que é a primeira fase. Dependendo do material, eu tenho que chegar a mais ou menos 800 graus Celsius, né? Deixar por um tempo, né, que é mais precisamente naquela zona austenítica do gráfico diagrama ferro-carbono. Realizar a manutenção para homogeneização de temperatura para aquela determinada peça, né, para uniformizar o aquecimento em toda a região da peça. E por último, que é a terceira fase, realizar um resfriamento brusco, né? Seja ela em água, salmoura, óleo, jato de ar ou material polimérico. Então, o tratamento térmico da têmpera ele é muito rápido, né? Pode ser realizada por fornos por indução. Pode ser realizado através de maçarico, né? Dependendo da situação, né, para ter certeza se realmente quando não há controle de temperatura, se realmente o material atingiu a zona austenítica, tem algumas pessoas que utilizam um imãzinho que coloca lá no aço. Se estiver magnetizando ainda o objeto com ímã, isso quer dizer que ainda não chegou na zona austenítica, né? É uma ferrita. Então, se eu aumentar a temperatura e deixar por um tempo e colocar o ímã novamente lá e não grudar mais, eu já tenho a certeza que aquele material já passou ou está na zona austenítica. Então eu só devo manter a temperatura, né, naquela faixa etária e posteriormente realizar o resfriamento brusco, né? Então, alguns vídeos no YouTube, né, até mesmo de obtenção de materiais de corte, de cutelaria,
né, como facas, tesouras. Tem gente que utiliza esse mecanismo de tratamento térmico, né, com fornos, né, mais arcaicos, né, do meu ponto de vista. Outro tipo de tratamento térmico, que é recozimento. Recozimento é o tratamento térmico que tem por finalidade eliminar a dureza de uma peça temperada ou normalizar materiais com tensões internas resultantes do forjamento, da laminação, trefilação e etc. ou outros processos de conformação. Então, recozer, eu vou estar eliminando uma dureza em excesso, né, com o intuito de não termos, né, trincas, ou até mesmo se tiver trinca ali, propagações de trincas, né. Tem o intuito de melhorar a microestrutura da peça temperada, né. Como houve um congelamento durante o resfriamento brusco da peça, durante a têmpera, o recozimento visa eliminar, né, aquelas imperfeições, dar uma ajeitadinha na microestrutura dele. Outra característica da normalização é para o forjamento, né? Durante o processo de forjamento, há um estiramento dos grãos, né? Falando de modelo atômico, né? Parte atômica, há um desprendimento ou achatamento, né? Então, como durante o forjamento, martela, né, os grãos vão ficando mais estirados e, dependendo da temperatura, não tem a capacidade de retornar para a sua característica necessária, né, mais homogênea, então a necessidade de realizar o recozimento. No processo de laminação, né, que é um processo de fabricação que utiliza rolos compressivos, também eles esmagam os grãos do material e, consequentemente, há um estiramento dos grãos também. Então, há necessidade de realizar o recozimento para homogeneizar, melhorar a característica dele, diminuir aquela dureza excessiva justamente por causa do estiramento dos grãos, né, que a gente chama de processo de recristalização. E o processo de trefilação também, né? Trefila é um processo de conformação que também, como ele vai passar por algumas matrizes, ele pode dar característica de estiramento para os grãos e, consequentemente, necessitar de um recozimento para melhorar a sua característica microestrutural. O recozimento serve para eliminar a dureza de uma peça temperada, né? Uma peça temperada passa pelo processo de recozimento, né? E a peça recozida passa a ter uma característica mais maleável ou fica um pouco mais mole, né? Mas é claro que, como ele passou pelo processo de têmpera, mesmo tendo o recozimento, a peça ainda vai estar dura, né? Com dureza elevada. Só que o recozimento vem só para dar uma ajudinha para que não haja nenhum tipo de problema quando tiver certos esforços, né? O recozimento para normalizar a estrutura de material, né? Então, a estrutura geralmente é regular. Quando a peça é recozida, a estrutura passa a ficar muito mais homogênea, dando uma melhor característica para a peça. Bom, o procedimento de recozimento ele é dividido em 3 etapas, né, em 3 fases. O primeiro procedimento é o aquecimento, né? Esse aquecimento gira em torno de 500 graus Celsius a 900 graus Celsius, dependendo do material, né? A segunda parte do recozimento é a manutenção da temperatura. A peça deve permanecer aquecida por algum tempo na temperatura recomendada para que as modificações atinjam toda a massa da peça. A terceira fase é o resfriamento. O resfriamento deve ser feito lentamente,
tanto mais lento quanto maior for a porcentagem de carbono do aço. Então, esse resfriamento dá a oportunidade da microestrutura ou os grãos se ajustarem, né, da maneira organizada. Agora, o tratamento térmico é o revenimento. É um tratamento térmico realizado logo após a têmpera. Ele causa o alívio de tensão da peça temperada com a finalidade de diminuir a sua fragilidade, isto é, torná-lo menos quebradiço. O aço, depois de revenido, tem sua ductilidade e tenacidade aumentada. Então, a característica do revenimento é deixar o aço um pouco mais dúctil e tenaz, né? Diminuindo assim a sua fragilidade. Geralmente ele é um procedimento após a têmpera, né? Por isso que chamam de têmpera e revenido ou têmpera e revenimento. O revenimento é feito aquecendo-se a peça temperada até uma certa temperatura, resfriando-se em seguida. As temperaturas de revenimento são entre 210 graus Celsius a 320 graus Celsius. Uma observação bem básica é que esse revenimento pode ser realizado até mesmo naqueles fornos elétricos de nossas casas, né? Ou fornos, desde que você consiga fazer o manuseio da temperatura. Revenimento e suas fases. A primeira fase, comum dos outros tratamentos térmicos, é o aquecimento. Aquecimento, né, com um pirômetro ou um termômetro, né, para fazer o controle. A manutenção da temperatura é possível quando o aquecimento é feito em fornos. E o resfriamento, né, que pode ser tanto lento quanto rápido. O lento quando a peça é resfriada naturalmente, né? E o rápido quando a peça é mergulhada em água ou algum óleo. Outro procedimento de tratamento térmico é a cementação, só que esse se distingue dos outros tratamentos térmicos pelo fato dele atingir somente a parte superficial, né? Os outros é a peça toda e a cementação é a parte superficial. A cementação é um tratamento termoquímico que consiste em introduzir o carbono na superfície do aço, pelo mecanismo de difusão atômica. Isso aqui é um termo muito importante em ciências de materiais, com o objetivo de aumentar a dureza superficial do material depois de convenientemente temperado. Então, o procedimento da cementação é nada mais que nada menos que pegar a peça que você deseja cementar, colocar numa caixa lá, que tem uma tampa, uma caixa metálica que aguente temperaturas elevadas, né? Envolver com carbono, né? Ou seja, com carvão mineral ou carvão vegetal ou outro tipo de material que tenha carbono em excesso. Você vai envolver toda a peça, né? Você vai fechar a peça, apesar de que tem algumas pessoas que não utilizam a tampa, deixa sem tampa e coloca no forno. Geralmente esse tratamento térmico ele demora em média para atingir, né, entre 0,1 milímetro a 0,2 milímetros, questão de 1 hora, né? Então 1 hora você tem a capacidade de atingir entre 0,1 milímetro a 0,2 milímetros da superfície, né? Ou seja, você está dando dureza, aumentando a dureza da sua peça superficialmente. As fases da cementação, né? Então a peça, a última fase da cementação é o resfriamento, que pode ser tanto dentro da peça ou você pode tirar a peça e colocar em cima de uma mesa, né, para resfriar lentamente. Nitratação é um outro tipo de tratamento térmico, né, que visa elevar a dureza da superfície. Nesse caso aqui é o contrário da cementação, que tem um foco de colocar carbono. Nesse caso aqui está inserindo nitrogênio, o elemento químico da tabela periódica, para aumentar também a dureza do material, ou
em algumas situações, inserir tanto carbono como nitrogênio, fazendo o procedimento de carbonitratação, elevando também a dureza do material de maneira superficial. Agora, nós iremos falar sobre microestrutura. A microestrutura de um material compreende as características físicas do material que podem ser observadas ao microscópio, né? Você pode realizar tanto a macroestrutura como a microestrutura utilizando o microscópio. É claro que para macroestrutura não há necessidade de utilizar microscópio, né? Porém, dá para se utilizar o ensaio não destrutivo, né? Aquele ensaio visual. Porém, se você ainda ficar na dúvida, pode utilizar o microscópio em alta resolução. O microscópio óptico de boa qualidade pode produzir um aumento de 1000 vezes, 10 vezes, 400 vezes, 1000 vezes, ou utilizar um mecanismo mais potente, né? Com resolução muito maior, no caso. Uma das máquinas que eu acho bem interessante, né, é um microscópio de alta resolução, que o nome dele é MEV, microscópio de varredura eletrônica. Ele tem a característica, e é claro, pode ser observada a microestrutura do material, mas também ele mostra interações entre materiais. Quando a gente fala em material composto, a gente está falando de dois tipos de materiais. Então o MEV ele mostra também a interatividade entre esses dois tipos de materiais, né? Uma resolução boa para fazer uma avaliação, né? E também o MEV, é claro que não é para isso, mas ele também mostra, dá para ver as características superficiais das peças, né? Mas é claro que dá para se utilizar um outro meio, né, para obter essas informações, até mesmo o ensaio não destrutivo de holografia, né, como vocês viram anteriormente. Bom, para fazer uma análise microestrutural, há necessidade de realizar um procedimento. Esse procedimento é chamado de ensaio metalográfico, né, ou simplesmente metalografia. Ela consiste, primeiramente, em obter o material que você quer estudar, geralmente tarugo, né? Você vai utilizar um material ou uma ferramenta de corte que visa diminuir, né, o tamanho. Você vai precisar, se a peça for muito pequena, de uma embutidora, que consiste em envolver o material metálico com um material polimérico. Nesse caso aqui o material metálico é esse, e esse aqui é o baquelite, que é um material infusível, que é um tipo de termofixo, né? Termofixo. Ele facilita nosso manuseio, né, para o próximo procedimento, que é o lixamento. Esse lixamento pode ser realizado tanto manualmente como utilizando uma politriz, né? E a peculiaridade desse lixamento é utilizar sempre as lixas de grãos maiores, né, primeiramente, para nivelar, e por último utilizar os de grãos mais refinados, né, para melhorar o acabamento, né, e dar a característica de espelhamento. O intuito é utilizar cada lixa, né, utilizando um ângulo. No caso aqui é primeiro um ângulo de 0 graus. Na segunda lista eu já teria que alterar, né, a angulação para 90 graus, ou seja, eu teria que moldar de posição a peça. Na terceira eu já mudaria mais 90 graus e assim completaria o ciclo, né, voltando para 90 graus. Tem algumas possibilidades de que o material está tão bem polido, bem lixado, que às vezes ele descarta algumas lixas, ou simplesmente vai das primeiras lixas e vai direto para as de grãos menores, né, com numeração maior. Depois do lixamento, há necessidade de realizar o polimento. Esse polimento visa dar aquela característica de espelhamento para o metal. É como se fosse um espelho, né? Utiliza-se materiais abrasivos, né, como, deixa eu ver se eu me lembro, composto de óxidos,
dióxido tem algumas pastas compostas de óxido que têm capacidade de polir cada vez mais o material. Até aqui, esse procedimento ele pode ser realizado tanto para metalografia ou como preparação de amostras para efetuar o ensaio de dureza, né? Até o polimento. Após o polimento, há necessidade de realizar um ataque químico, ou com ácido fluorídrico, se for um alumínio, Adler, Oberhofen, água oxigenada com amoníaco, ou mais precisamente o Nital. Eu utilizava bastante Nital para reagir com os ácidos. Nital de 3%, 2%, 4%, varia de material para material. Após realizar o ataque químico que visa mostrar todos os contornos dos grãos do material a ser estudado, passa para a visualização no microscópio. No microscópio vocês vão ver a microestrutura do material dessa maneira, composto de partes claras e partes escuras. As partes claras é uma identificação de um tipo de elemento, e as partes escuras podem, se eu ampliar a resolução, podem mostrar características, características diferentes também, colorações diferentes, até mesmo mostrando fatores intermetálicos que vocês vão ver mais à frente. Então isso aqui é uma microestrutura de um material, de um maço, composto de ferrita e perlita. Para o tratamento térmico, ciência dos materiais, até mesmo solidificações de materiais metálicos, necessidade de identificar ou conceituar o que significa fase e sistema, ou compreender. As fases é a parte homogênea de um sistema, tanto em propriedades físicas quanto em composição química, mas é separada de outras partes dos sistemas por superfícies, limites, fronteiras. Conversão espontânea de uma fase em outra, que ocorre em uma determinada característica para uma determinada pressão. O sistema é uma porção homogênea ou heterogênea de um produto. Mais à frente, temos aqui uma imagem com óleo, com água e com areia. Para vocês alunos, aqui nesse becker, que é um material ou vidraria de laboratório, temos quantos elementos químicos ou quantos elementos e quantas fases há nesse becker. Aqui já dá para perceber que é uma substância heterogênea, não é homogênea. Homogênea é quando você olha e você não consegue discernir ou não consegue diferenciar os elementos. Aqui você consegue identificar o óleo, coloração, a água e a areia. Então aqui já é uma substância heterogênea. Você consegue identificar três componentes, três fases. Três fases. A água destilada, por apresentar essa característica, ela tem apenas uma única fase, um componente, e ele já é um sistema homogêneo. A água, já entrando em fusão, do sólido para o líquido, ele é o mesmo elemento químico, um componente no caso, que é a água, porém ele se apresenta no estado líquido e no estado sólido, apresentando duas fases. Ele é um sistema heterogêneo. O bronze, que é uma liga, ele é composto por dois elementos, o cobre e o estânio. Porém, ele apresenta uma única fase, uma fase sólida, com dois componentes, e ele é uma mistura homogênea porque a gente não consegue diferenciar aqui dentro o cobre do estânio ou um outro elemento químico qualquer. A água e o óleo, como o exemplo anterior, a água e o óleo, por causa dessas densidades,
é fácil identificar que são dois componentes e os dois apresentam duas fases. Logo, como é perceptível tanto o óleo quanto a água, ele é uma mistura heterogênea. Em uma microestrutura, né, a gente pode identificar, quimicamente falando, de maneira atômica, três estruturas cristalinas. A primeira estrutura cristalina é o cúbico de corpo centrado. A segunda é a cúbica de face centrada e a terceira é a hexagonal compacta. Tanto a primeira quanto a segunda quanto a terceira são características dos metais, né, formando uma estrutura cristalina, né, ou seja, é uma organização atômica, né. Nessa organização atômica tem as interações de forças, né, intra e intermolecular, né, que faz com que haja um equilíbrio molecular. O cúbico de corpo centrado, que é o primeiro, nada mais que nada menos que ele é parecido com um dado, né? Esse dado aqui, ó, onde em cada vértice ou em cada ponto onde há um encontro entre três arestas, né, há um átomo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e há um átomo central, né? O ferro tem essa característica. O cromo, o molibdênio, o vanádio e o tungstênio também possuem essa característica, né? Então, 2, 4, 5, esses 5 elementos possuem sua estrutura atômica cúbica de corpo centrado. Temos agora a cúbica de face centrada, que é parecida com o corpo centrado. Porém, ao invés de ter um átomo no meio, os átomos estão nas paredes. Os átomos estão nas paredes, ó. Temos o dado, o cubo, temos o átomo aqui. Opa. Temos o átomo aqui, o átomo aqui, o átomo aqui, o átomo aqui, já tem um átomo na parede, né? Essa é uma característica, é a característica de um metal cúbica de face centrada. O ferro, como vocês viram anteriormente, ele já era cúbica de corpo centrado. Por que agora ele é cúbica de face centrada? Tudo isso está relacionado com aumento de temperatura. Então, se eu aumentar a temperatura de um material, há a possibilidade de realizar uma modificação na estrutura atômica dele, né? A estrutura cristalina. Então, eu deixei de ser CCC e passei a ser CFC, né, para o mesmo elemento, ferro. Basta modificar ou aumentar a temperatura. E se eu quiser aumentar mais um pouco de temperatura, eu já mudo a microestrutura de CFC para CCC novamente, tá? Que vocês vão ver depois. Outra microestrutura presente nos metais é uma estrutura cristalina chamada hexagonal compacto, ou também chamada de HC. A estrutura HC ela já é um pouco mais complicada de compreender, né? Ela é nada mais que nada menos que um hexágono. O hexágono, como é um sólido, né, possui 2, 4, 6 arestas, e em cada ponto, cada vértice há uma concentração de um átomo, né? E no meio do seu hexágono há uma molécula, né? E no meio do sólido há 3 átomos. Então essa é a característica de um metal com estrutura atômica hexagonal compacto, né? Quais materiais possuem essa estrutura cristalina? Temos o titânio, temos o cobalto, temos o zinco e o magnésio, né? E em cada região dessa aqui, ó, vazia, eu posso tentar inserir algum átomo. Aí surgem as ligas. Lá no CCC também, se eu quiser colocar algum átomo de um outro elemento ali metálico, posso criar uma liga, desde que haja uma compatibilidade atômica, né? Desde que as forças de interação estejam equilibradas. Aqui, como foi dito anteriormente, o elemento ferro, né,
com temperatura abaixo de 910 graus Celsius, ele possui a estrutura ferrita alfa com característica CCC. Após eu aumentar a temperatura passando de 910, chegando até 1400 graus Celsius, a estrutura CCC deixou de ser CCC, ele passou a ser CFC, côbica de face centrada. E se eu aumentar mais um pouco a temperatura, eu deixo de ser CFC e retorno para a estrutura CCC. O que acontece aqui? Aqui, nessa região austenítica aqui, é onde vocês vão realizar, ou vocês vão chegar, ou vocês vão elevar a temperatura para realizar a têmpera do procedimento experimental de vocês. Então, quando chegar aqui nessa parte austenítica, o aço ele deixa de ter a propriedade de magnetismo, né? Então, se por acaso vocês estão executando o procedimento de têmpera, o material está no forno, vocês querem ter certeza se chegou na temperatura correta, caso vocês não tenham nenhum termopar, nenhum termômetro, nenhum algo do tipo, é só colocar um ímã. Se grudar, é porque está ferrita ainda. Se não grudar, ele deixou de ser ferrita e se transformou em austenita, né? Deixando a propriedade de magnetização dele. Chegando nesse ponto, deixa homogeneizando essa temperatura e vocês fazem um resfriamento brusco, tanto em água, óleo, salmoura, polímero ou arrefecimento a ar. Ligas metálicas, né? Temos os materiais e as ligas. As ligas são inclusões de um outro elemento químico nele, né? Inclusão de materiais, inclusão de elementos químicos dentro da estrutura cristalina dos metais, né? Com isso, há uma modificação microestrutural, há uma modificação nas propriedades como um todo. Muitos metais são solúveis uns nos outros, formando ligas. Quando misturamos água e açúcar, obtemos uma solução a nível molecular. Moléculas de água e de açúcar misturadas, sem a possibilidade de separação dos constituintes por meios mecânicos. Já uma liga metálica pode ser imaginada como uma solução no estado sólido ou líquido ou ao nível atômico. Então temos aqui um exemplo de ligas metálicas, uma estrutura CFC, né, côbica de face centrada, onde temos os átomos nas extremidades e nos planos, né, em cada parede, a inserção de algum elemento que transformará esse elemento X em uma liga X, né? Então, para eu tentar encontrar uma liga, né, basta inserir algum material, algum elemento químico nos vazios, né? Os vazios, desde que haja um equilíbrio entre os átomos, né? Um equilíbrio na estrutura cristalina ou na rede cristalina. Dentro da microestrutura pode aparecer os famosos intermetálicos, né? Os intermetálicos, né, são combinações de elementos químicos. Essas combinações de elementos químicos geralmente deixam o material duro, e se eu estou deixando o material muito duro, ele se torna muito frágil, né? As suas redes atômicas frequentemente são diferentes dos demais, ou dos metais que os compõem. São exemplos de intermetálicos esse Mg3Bi2, esse titânio níquel, esse alumínio 2 cobre e esse Fe3C. Atenção para esse Fe3C, que o nome dele é cementita. Então é através dessa cementita que eu obtenho todos os tipos de ferros fundidos, né? Então quanto maior o teor de cementita, né, que consequentemente estou aumentando o teor de carbono, maior será a dureza e maior a capacidade do material se tornar frágil. Assim como nas ligas, existem intermetálicos formados pela combinação entre metais e ametais, né, obtendo nem a característica metálica
com uma característica não metálica, né? Então essa é a peculiaridade. Na metalurgia do ferro, o Fe3C ou cementita é um intermetálico da maior importância. Então o intermetálico é esse. Ele é encontrado microestruturalmente e ele aumenta a dureza e a fragilidade do material. Os aços podem ser classificados conforme algumas normas. Temos as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Temos a SAI, que eu utilizo a SAI, juntamente com a ISI. A SAI é Association of Automotive Engineers. A ISI, American Iron and Steel Institute. A norma brasileira NBR-NM 172 de 2020 fixa os critérios de classificação dos aços. Então, a classificação dos aços pode ser de maneira estrutural, de maneira mecânica, para estampagem, para caldeira e vaso de pressão, para tubulações, para algum tipo de revestimento, ferramentas rápidas, para trabalhos a quentes, a frio, para aços inoxidáveis martensíticos, ferríticos e até mesmo os aços inoxidáveis austeníticos, né? Então a classificação dos aços, ela varia de acordo com a aplicabilidade. Cada um desses aqui, né, se eu estou fazendo um trabalho a quente, ele é um tipo específico de aço que eu posso trabalhar. Se eu quero utilizar um aço para a confecção de caldeira e vasos, é só olhar a norma para a fabricação de caldeiras e vasos, que lá eles vão te mostrar qual tipo de material aço que vocês podem utilizar para aquele determinado ou para aquela determinada situação ou para aquele determinado esforço. Assim como temos os aços para mecânica, como para estruturas, né? Isso aliada ou associada à construção civil também, tá? Então, a classificação dos aços eu posso diferenciar dessas duas maneiras aqui, né? Uma norma AISI e essa UNS, que é outro tipo de norma, né? Temos os aços comum carbono, temos os aços de usinagem de faixa com teor de enxofre, aços de usinagem falso também com teor de enxofre. Temos aqui aços com níquel cromolibdênio, com teores de 0,45 de níquel, 0,4 de cromo, 0,12 de molibdênio. Então isso aqui é uma característica de classificação dos aços, né? Então se vocês encontrarem um aço que tenha já logo na frente, você já sabe que é um aço tipo carbono comum, né? Então se vocês identificarem com então é um aço que já possui enxofre, e o enxofre facilita a usinagem desse aço aqui, né? Então através dessa nomenclatura é capaz de identificar alguns elementos que compõem o aço. Como por exemplo, vamos imaginar que nós temos esse aço SAI 1045. Esse SAI, ele significa a normalização, a norma. O 10, ele já indica que ele é um aço, né, um aço comum. O 45, ele já identifica o teor de carbono. Então, se você pegar os últimos elementos e dividir por 100, logo vocês já terão o teor de carbono em porcentagem, né? Então, temos aqui um aço SAI 1045 com 0,45% de carbono, né? E é um aço comum. Aqui mais abaixo temos aqui o aço SAI 1040, né, ou 1040, os 4 algarismos para designar os aços, os dois últimos algarismos, que são esse 4 e o 0, é o teor de carbono. Se eu dividir por 100, eu vou ter 0,40, né, por cento de carbono. O primeiro algarismo é 1. Esse primeiro aqui é 1.
Os ácidos são simplesmente ácidos carbono ou aço comum, desprezando seus teores mínimos de manganês, silício, fósforo e enxofre. Neste caso, esses teores são considerados iguais a zero. Então, temos o aço da norma SAI, né, 1040 com 0,40% de carbono, e ele é destacado por um átomo comum, né, segundo aquela tabela. Temos um outro método aqui, né, para classificar os ácidos ou identificar do que ele é composto. Vamos imaginar esses ácidos SAI 23,50. O 2, se eu for aqui na tabela, eu sei que ele é níquel. O 3, eu sei que o níquel ele vai ter 3%, e o restante é 0,50% de carbono. Esse SAI 5130, o primeiro é o elemento primeiro elemento é o numérico, primeiro número é 5. Então, se eu for aqui na tabela, eu já sei que ele é cromo. Esse 1 corresponde a 1% de cromo, e esse 30 aqui é o teor de carbono, que dividido por 100 é 0,30% de carbono. Esse outro aqui é o SAI 9220. O 9, eu sei que ele é aqui, ó, silício manganês, e ele é composto de 2% de silício e manganês, e 20, que são os dois últimos números que consideram ou mostram, né, o teor de carbono ou percentual de carbono de 0,20%. Em resumo, o primeiro é um aço níquel com 3% de níquel, né, e 0,50% de carbono. O segundo é um aço cromo com 1% de cromo e 0,30% de carbono. O terceiro é um aço silício manganês, né, com 2% de liga de silício manganês e 0,20% de carbono. Então, se eu pedir na prova para vocês classificação do aço SAI em relação aos seus teores, né? Ou então, o que eu tiro, ou quais são as configurações para o aço 23,50? Aí vocês falam, é um aço de níquel com 3% de níquel e 0,50% de carbono. Ou qual é a configuração para o aço 9220? É o 9, ele é composto de silício e manganês em torno de 2% e 0,20% de carbono. Então, basicamente é isso. Isso resume, né? Isso classifica os aços. Dentro do tratamento térmico é necessário realizar um estudo sobre termodinâmica também, porque as interações atômicas, né, desde o embrião, nucleação heterogênea, homogênea, ele envolve a termodinâmica, né? Envolve interatividade com paredes superficiais, enfim, é uma infinidade de situações que ele influencia no modo em que a microestrutura do material está se organizando. Então, a termodinâmica teve início mais ou menos em 1650, né? Mas é claro que eu acho que muitos anos antes já tinha alguém já trabalhando sobre esses conceitos. Em 1650, por Otto von Guericke, ele foi responsável pela criação da primeira bomba a vácuo do mundo, além de criar o primeiro vácuo artificial através das esferas de Magdeburg. Anos mais tarde, Robert Boyle ficou sabendo dos experimentos de Otto e, em parceria com Robert Hooke, construiu uma bomba de ar. Através dessa bomba, Boyle e Hooke perceberam a relação entre a pressão, volume e temperatura. E através dessa descoberta, Boyle formou uma lei que estabelece que a pressão e o volume são inversamente proporcional. Essa lei ficou conhecida como lei de Boyle. Então, desde antigamente, né, já teve estudos, né, que iniciaram ou serviram como base, né, para o que a gente vê hoje, né? Mas é claro que com tecnologias muito mais avançadas, porém utilizam princípios, né, e estudos de muito tempo atrás, né?
Qual o objetivo da termodinâmica na mecânica? O objetivo é estudar as relações de troca entre o calor e o trabalho realizado na transformação de um sistema físico quando interage com o meio externo. As transformações termodinâmicas podem ser de maneira isobárica, quando a pressão é constante, variando apenas o volume e a temperatura. Ela pode ser caracterizada pela isotermia, quando a temperatura é constante, variando a pressão e o volume. Ela pode ser isocórica ou isovolumétrica, quando o volume é considerado constante, variando apenas a pressão e a temperatura. Ou adiabática, quando não há troca de calor entre o meio externo, né? Então, geralmente aqui é um sistema termicamente isolado. Estou falando desses 4 conceitos aqui, 4 situações, porque é necessário que vocês saibam que existem, né, esses conceitos. Isso também vai facilitar na hora quando vocês estiverem estudando máquinas térmicas, porque as trocas de calor, os ciclos, né, ciclos termodinâmicos utilizam bastante esses 4 conceitos, até mesmo para obter resolução e interpretação de um sistema de refrigeração, sistema de carro, sistema de motor de combustão, seja ele interno ou não. Eles utilizam esses conceitos de sistema isobárico, sistema isotérmico, isocórico ou adiabático, né? Então, a termodinâmica é um assunto bem complicado. Porém, em tudo está a termodinâmica praticamente. Se eu falar em computador, meu notebook aqui, essa carcaça aqui de plástico, para eu ter essa carcaça aqui, antes ele passou por um processo de aquecimento, consequentemente teve uma transformação termodinâmica, o efeito termodinâmico. Se eu quero realizar um procedimento de tratamento térmico do metal, por trás disso tudo, no fundo, temos as transformações termodinâmicas, as leis, né, lei de Fick, né, difusão, né? Então, a termodinâmica está presente na área de vocês, tá? Dentro do processo termodinâmico, temos o chamado equilíbrio térmico, também chamado de equilíbrio termodinâmico. É quando 2 corpos ou substâncias atingem a mesma temperatura, né? Nesse processo, o corpo mais quente transfere calor para o corpo mais frio e que ambos tenham a mesma temperatura. Troca de energia entre 2 corpos de energia calorífica resulta na perda de energia térmica dos corpos mais quente e no ganho de energia no corpo mais frio. Então, tende a se equilibrar, né? Por isso que antigamente, quando as crianças se sentiam um pouco com febre, as mães pegavam as crianças e abraçavam. Então, ali havia uma troca de calor, um aumento e redução de temperatura, né, entre os 2 corpos. Como, por exemplo, podemos citar o que vocês já vivenciam, né? Misturar café quente com leite gelado. Então, vai ter uma hora que vai ter um equilíbrio térmico, né? Então, aquela quentura do café vocês não vão mais sentir. Vai ter uma temperatura menor. A termodinâmica ela é composta de leis, né? Temos a lei 0, a lei 1, a lei 2, né? A primeira lei 0, a primeira lei ou a segunda lei. A lei 0, ela se resume em troca também de calor, né? A termodinâmica definimos que temperatura nada mais que nada menos que medida do nível de agitação térmica das partículas, ou da medida do nível de energia térmica por partícula de um corpo de sistema físico, né? Quando a gente aumenta a temperatura de qualquer corpo, isso quer dizer que os átomos estão se desprendendo, né? Há uma interatividade nele ali, ó, às vezes devagar, se tornando muito mais rápida de acordo com elevação de temperatura e aumento de pressão. Então, os átomos podem estar ali, ó, se colidindo. E no equilíbrio térmico, o equilíbrio térmico está presente nessa lei 0. Então, se eu pegar um corpo A, qualquer objeto do corpo A, se tiver uma temperatura, deixar em equilíbrio com o corpo B, logo os 2 terão um equilíbrio térmico. Logo passarão a ter a mesma temperatura. Então, se eu pegar o corpo B e ligar com o corpo C, logo também haverá um equilíbrio.
Isso é um equilíbrio termodinâmico, né? Equilíbrio térmico. Em resumo, tanto o objeto A quanto o objeto B quanto o objeto C, eles terão a mesma temperatura, tendo um equilíbrio térmico termodinâmico. Isso caracteriza a lei zero da termodinâmica. Esse é o resumo. A primeira lei da termodinâmica é uma aplicação do princípio da conservação de energia para os sistemas termodinâmicos. De acordo com essa lei, a variação de um sistema termodinâmico equivale à diferença entre a quantidade de calor que entra ou absorvido pelo sistema e o trabalho que é realizado. De acordo com esse princípio, a energia total de um sistema sempre se mantém constante, já que não é perdida, mas sim transformada. Então, o princípio dessa lei da termodinâmica é que todo calor que entra por uma determinada região é capaz de realizar um trabalho, né? Ou seja, nenhuma parte desse calor é perdida, né? Interessante. Então, todo calor que entra, na primeira lei da termodinâmica, todo calor que entra, ele é convertido em trabalho. Na segunda lei da termodinâmica, ela permite determinar a direção no qual os vários processos físicos e químicos irão ocorrer espontaneamente e as condições para que possam ser revertidos. Então, já na termodinâmica, na segunda lei, já a gente começa a falar sobre reversibilidade, reverter. Permite também determinar quais processos podem ocorrer e quais não podem ser reversíveis. Permite determinar as interrelações entre as diversas propriedades de uma substância, exemplo, calor específico, coeficiente de dilatação volumétrica e compressividade e outros tipos de situação. Então, em resumo, para a segunda lei da termodinâmica é que todo lugar que recebe uma fonte fria, uma fonte quente, né, geralmente caldeira, que fornece calor para um sistema, ele gera trabalho mecânico, né? E parte dessa energia ela é convertida em fonte fria, né? Ou convertida, ou arrefecida, ou reaproveitada, né? Então entra quente, gera trabalho e parte da energia é convertida ou resfriada, iniciando novamente um processo cíclico, né? Por isso que a gente chama de processo irreversível ou reversível, né? Também. Então essa é a característica da segunda lei da termodinâmica. E termodinâmica veio, para nos dar os carros, máquinas, os trens. Todos esses três tipos de invenções aqui utilizam os princípios da termodinâmica, né, com combustão, aquecimento ou queima de algum produto, né, ou matéria, e consequentemente gera trabalho mecânico, né, ou energia mecânica para o movimento. Então essa é a nossa aula número 1, tá bom? Muito obrigado, boa tarde e boa noite.